Olá, minha gente querida, ouvintes da Rádio Web, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Metamorfose Financeira com o nosso episódio Invista no Seu Futuro. Um programa feito com muito carinho para você que está aí em qualquer canto desse Brasil, dirigindo, trabalhando, jantando ou simplesmente tirando um tempinho para cuidar da sua vida financeira. É sempre uma alegria ter você aqui conosco. E hoje o papo vai ser daqueles que te ajudam a construir uma base sólida para realizar seus sonhos. Vamos falar sobre renda fixa, um tema que muitas vezes é subestimado por parecer simples demais, mas que, na verdade, é um dos pilares mais importantes para quem quer investir com segurança, consistência e inteligência. Então, bora lá para o nosso programa de hoje. Então, para essa conversa, eu trouxe um convidado que entende tudo de construção, literalmente e financeiramente. Estou falando do Marcelo Chagas, que é um engenheiro civil, especialista em docência do ensino superior, professor no Instituto Federal de Minas Gerais, campus Santa Luzia. Ele já foi instrutor no Senai e professor nos campos de Congonhas e Bambuí. Além disso, o Marcelo é sócio fundador da MR Engenharia, criador do canal Engenharia Financeira no YouTube, onde transforma assuntos técnicos em conteúdos acessíveis e didáticos, e compartilha com muita clareza como aplicar conceitos de educação financeira no dia a dia. Então, já deixo aí o convite para vocês, obviamente, que depois o Marcelo vai falar também, mas já segue lá, já acompanha o canal Engenharia Financeira no YouTube para você ficar por dentro desse conteúdo. Marcelo, que honra ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao programa Metamorfose Financeira. Fala, Línia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo bem, pessoal? Quem está me ouvindo aí, não sei se de dia, de tarde, de noite, de madrugada, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre dinheiro, investimento, um dos assuntos que eu mais gosto de falar. E estamos aí para tentar tirar as dúvidas das pessoas, né? Um conteúdo que aparentemente é muito difícil, complicado. Na verdade, para a maioria dos brasileiros é sim. E a gente está aqui para tentar desmistificar um pouco desse assunto, né, que é delicado para mais de 95% das pessoas que hoje não investem no Brasil, né? A gente tem uma porcentagem muito pequena de pessoas que realmente sabem lidar com dinheiro, então vamos tentar trazer esse assunto um pouco mais fácil para as pessoas entenderem. É isso aí, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que esse programa vai ser enriquecedor. E realmente, os nossos ouvintes, eles pedem muito sobre esse assunto, né? Como que eu começo no mundo dos investimentos? Então, para a gente começar a nossa conversa com o pé direito, vamos esclarecer o básico, que na verdade é essencial. O que é, Marcelo, a renda fixa e por que ela é considerada uma porta de entrada segura para quem está começando a investir? Bom, quando a gente fala em renda fixa, o nome ele já é um pouco alusivo, né? É uma rentabilidade, você pega o seu dinheiro, vai fazer um tipo de investimento e você, teoricamente, vai ter um retorno fixo, diferente de uma renda variável. Então, é importante a gente ter esse primeiro conceito bem definido. Nós temos a renda fixa e a renda variável. A renda variável, o nome também já fala, nós vamos ter uma rentabilidade. A gente vai pegar o nosso dinheiro, vai fazer uma aplicação, porém, a rentabilidade, o retorno que aquele investimento vai me dar, é variável, eu não consigo precisar qual vai ser o meu retorno. Já a renda fixa é o contrário, então eu consigo saber quanto eu vou ter de retorno em um determinado período. Qual período? Bom, quando eu vou fazer o meu investimento, eu faço um investimento para 6 meses, 1 ano, 10 anos e assim por diante. Então, a renda fixa, ela é caracterizada por eu saber quanto eu vou ter lá na frente de retorno. E são vários tipos de investimentos em renda fixa. Nós vamos destrinchar eles daqui a pouco, mas o conceito básico é esse, né? E por que ela é a porta de entrada para a maioria dos investidores? E ela, na verdade, tem que ser a porta de entrada, tá? Eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Bom, quando as pessoas vão começar a investir, elas tendem a começar pela renda fixa, porque, teoricamente, é o investimento mais seguro que tem, é o investimento menos arriscado. E grande parte da população, elas têm o dinheiro ali na poupança. A gente poderia até colocar a poupança ali num tipo de investimento de renda fixa, porém,
a poupança ela rende muito pouco, né? Quem já tem um pouco mais de conhecimento, do básico para frente, sabe que existem muito mais investimentos que rendem mais e que têm o mesmo nível de segurança, né? Porque a maioria das pessoas pensa o seguinte: eu tenho medo de investir, de perder, de colocar meu dinheiro ali, mas será que é seguro? Então, elas optam por colocar o dinheiro na poupança. E existem investimentos tão seguros quanto a poupança, ou até mais, que rendem mais. A diferença é que você tem que ter um pouquinho de conhecimento para fazer esse investimento. A poupança é muito simples, você simplesmente pega o dinheiro, deixa ali no banco, né? E aí o dinheiro vai rendendo, não muito, mas vai rendendo. Então, por que ela é a porta de entrada? A pessoa que busca investir, busca esse conhecimento, ela quer algo mais seguro. Então, eu costumo falar que investimento existem 3 pilares que balizam o investimento, tá? Todo investimento, qualquer um, se você vai investir em gado, se você vai investir em carros, em imóveis, em renda fixa, em renda variável, qualquer investimento, ele é balizado em 3 pilares principais. Quais são esses 3 pilares? O primeiro é a rentabilidade, quanto isso vai render, que é o que a maioria das pessoas buscam, né? Quanto que eu vou ganhar ao final desse período? Rentabilidade, segurança, o quão seguro é esse investimento, e liquidez. O conceito de liquidez é eu transformar o meu investimento em dinheiro. Por exemplo, se eu invisto em uma casa, eu tenho um imóvel, eu não tenho dinheiro. Então, para eu transformar esse investimento em dinheiro, eu tenho que vender a casa. Vender uma casa é fácil? Normalmente não é, é um valor muito alto. Então, uma casa tem baixa liquidez. Agora, se eu tenho, por exemplo, um carro popular, que é muito fácil de ser vendido, eu tenho um carro, eu não tenho dinheiro. Então, se eu pegar esse carro e tentar vender, se for um carro popular, as pessoas vão comprar muito mais rápido do que se for um carro importado, mais caro. Então, isso aí a gente tem uma base de liquidez. E quando a gente traz isso para investimentos, tem investimentos que eu consigo pegar a qualquer momento, ou seja, eu consigo resgatar esse investimento a qualquer momento. Então, ele tem muita liquidez. Agora, se eu faço um investimento e ele fica muito travado, eu consigo tirar ele só daqui 2, 3 anos, ele tem uma baixa liquidez. Então, quando a gente fala nesses 3 pilares, eu tenho rentabilidade, segurança e a liquidez. E todos os investimentos, eles têm algumas características em relação a isso. E eu já até adianto, Lilian, e o pessoal que está ouvindo a gente, que não existe um investimento que atenda aos 3 ao mesmo tempo. Não existe. E as pessoas caem em golpe porque acreditam nisso. Ou seja, tem um investimento que rende muito, que é muito seguro e que eu consigo resgatar a qualquer momento? Não existe. Não existe um top dos tops. Até muitas pessoas me perguntam, às vezes mandam mensagem lá no Instagram e falam assim: Marcelo, o que tá bom de investir hoje? Qual é o melhor investimento que existe? Eu falo: o melhor investimento que existe é conhecimento. Mas não tem como a gente ter o melhor dos mundos. Ou seja, você vai ter um investimento que tem uma probabilidade de rendimento muito alto, mas ele não tem uma segurança muito grande. Agora, se eu tenho uma segurança muito grande, eu não tenho uma liquidez muito alta. A gente vai falar em tesouro, que é um investimento que tem de renda fixa, ele traz essas possibilidades. Ele tem uma segurança, ele tem uma rentabilidade, porém, o seu dinheiro tem que ficar parado, travado um certo tempo. Então, você perde lá na liquidez, tá? Então, assim, esses 3 pilares é que baseiam os investimentos. E a renda fixa, dentro desses 3 pilares, ela normalmente atende à segurança, tá? Mas não atende ou à liquidez ou ao retorno que você vai ter, né, que é a rentabilidade. E aí eu vou começando a dar alguns exemplos para a gente entender. Eu acabei de falar da poupança. A poupança ela é segura, sim, muito segura. Ela tem liquidez? Tem também. Qualquer hora que eu for lá no banco, eu consigo resgatar o meu investimento. Porém, ela não tem uma rentabilidade muito grande, né? E a gente tem alguns investimentos que começam a atender outros parâmetros. Por exemplo, qual é o primeiro investimento que as pessoas pensam em renda fixa? A gente costuma ter os bancos digitais, né, e eles têm aquela carteira ali remunerada, investimento em 100% do CDI, muitas pessoas ouvem essas palavras e às vezes não entendem muito. Esses são investimentos em renda fixa que têm uma rentabilidade legal, tem uma segurança legal, e muitos deles têm uma liquidez, que é a possibilidade de resgate, também até interessante, né, depende de cada tipo de investimento. E aí, muitas pessoas entram no mundo dos investimentos por esses investimentos em renda fixa. E aí, vamos lá, vamos tentar entender quais são eles. Se eu falar assim, ó, eu tenho investimento no tesouro, né? O que é o investimento no tesouro? É um tipo de investimento que eu empresto dinheiro para o governo.
Se eu invisto num CDB, o que é um CDB? É um investimento que eu empresto dinheiro para o banco. Então, olha só, a gente começa a entender. Se eu investir no Tesouro, eu estou confiando o meu dinheiro no governo. Se eu estou investindo no CDB, é no banco. Aí a gente começa a ramificar os tipos de investimento. Daqui a pouco a gente vai entrar, detalhar mais, né, sobre esses investimentos, mas as pessoas começam no mundo dos investimentos na parte de renda fixa. E aí lá no início eu falei o seguinte, por que é bom começar pela renda fixa? Eu gosto de fazer alguns exemplos para entendermos melhor. Bom, imagina que você vai começar a dirigir, certo? Você vai entrar na autoescola, vai pegar um carro ali, vai andar devagar com o instrutor do seu lado. Esse é o caminho certo, né? Depois que você tirar a habilitação, você vai dirigir sozinho, às vezes pegar um carro mais potente e assim por diante. Agora imagine que você não sabe dirigir. Você vai pegar um carro de Fórmula 1 e sair pela cidade? Não faz sentido. Então, se você não sabe investir, você não pode começar, por exemplo, por uma renda variável. Você não pode sair comprando Bitcoin e criptomoedas. Esse é um conselho que eu dou. Por quê? Não quer dizer que sejam investimentos ruins. Quer dizer que para o seu perfil de iniciante é um investimento ruim. Porque você não entende. E são investimentos de alto risco. Lembra dos 3 pilares? Rentabilidade, segurança e liquidez? Quando a gente fala em segurança, eles não atendem. Não quer dizer que ele é inseguro, quer dizer que envolve um alto risco. E se você não tem conhecimento, por que você vai arriscar logo no início? É a mesma coisa que você não sabe dirigir e pegar um carro de Fórmula 1. Né? Então você tem que passar ali pela autoescola, aprender a dirigir, aprender a passar marcha primeiro, para depois ir engatilhando e aumentando o seu nível de risco. Eu usei isso, essa foi a minha estratégia quando eu comecei a investir. Comecei em renda fixa, comecei aos poucos. Quando eu fui migrando para um investimento um pouco mais arriscado, que tende a ter uma rentabilidade maior, aí eu fui aos poucos, né? Então, por isso que a gente fala que a renda fixa é o primeiro passo para quem está começando a investir. Porque ela começa a colocar o pezinho dela lá no mundo dos investimentos. E aí ela tem um risco menor, porque a renda fixa ela traz uma segurança maior. E aí ela começa ali na renda fixa, vai entendendo como que funciona, e aos poucos ela vai aumentando o seu aporte, que é o dinheiro que ela coloca ali nos investimentos, entendendo como que funciona, e aí migrando para outros tipos de investimentos. Perfeito, muito bem colocado, Marcelo, quando tu falou que o melhor investimento é o conhecimento. Realmente, é muito importante. Quando a pessoa decide que ela vai começar a investir, a gente precisa lembrar também do API, que é a análise do perfil do investidor, que sempre é feito. Então, não é assim, eu vou começar a investir direto pela renda variável. Não, a gente tem que fazer essa análise de perfil, que são 3, o conservador, o moderado e o arrojado. O conservador são aquelas pessoas que estão iniciando, a maior parte, né, ou totalidade da carteira deve estar numa renda fixa, para a pessoa ir aprendendo, como você muito bem colocou, e sentindo como que funciona o mercado, e aos poucos ela ir migrando, né, para uma carteira mais moderada, até chegar numa carteira mais arrojada, que é como você que agora falou, que a maior parte da sua carteira está na renda variável. Isso. Então, outro ponto também muito importante que eu sempre falo, o primeiro investimento da pessoa física deve ser a reserva financeira. E a gente sabe que a maioria dos brasileiros ainda tem, como você também falou, o dinheiro na poupança, e que a poupança, ela não acompanha a inflação. Inclusive, nós estamos vivendo um período muito interessante agora para a renda fixa, que é com a alta da Selic. Nós estamos gravando esse programa um dia depois que a Selic aumentou para 14,75. Então, nós estamos vivendo um período muito bom para a renda fixa, ao contrário de quem está endividado, para quem consegue guardar dinheiro e pensa em investir em renda fixa, é um período muito bom. Então, agora que você já explicou, e eu acredito que os nossos ouvintes já entenderam bem o que é a renda fixa, o próximo passo é conhecer as opções que existem dentro desse universo, porque muita gente pensa que tudo é igual, que investimento é investimento, não tem esse conhecimento da diferenciação entre renda fixa e renda variável. Então, quais que são, Marcelo, os principais tipos de investimentos em renda fixa disponíveis hoje e como saber o que é mais adequado para cada perfil? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em tipos de investimentos em renda fixa, existem vários. Eu até aconselho as pessoas, quando entram lá na corretora, que é onde realmente a gente faz o investimento, elas ficam muito perdidas, né? Porque existem N possibilidades. E dentro de uma possibilidade, existem N outras. Então, eu vou tentar abranger aqui as principais
e até se alguém tiver alguma dúvida depois, é muito simples de pesquisar. Às vezes as siglas, os nomes parecem difíceis no início, mas o conceito por trás disso é tranquilo. Vamos lá. A gente tem lá a renda fixa e a renda variável, que é a principal diferenciação. A gente vai pegar, então, o mundo da renda fixa. Dentro do mundo de renda fixa, que é aquele investimento mais seguro, existem várias possibilidades, existe um leque de possibilidades. Vamos entender elas. Quando a gente fala em renda fixa, nós temos o investimento no tesouro, que eu tinha falado agora há pouco, nós temos os CDBs, nós temos LCIs, nós temos LCAs, entre outros tipos, né? Eu falei poupança também. Vamos entender um pouco deles e aí a gente vai fazendo essa diferenciação. O tesouro é, vamos dizer assim, o investimento mais seguro que existe. O que é o tesouro? E a gente tem que falar, né? Tesouro não é uma moeda de ouro que o presidente tem lá numa gaveta, não, tá? Tesouro é só um nome dado a um tipo de investimento que o governo faz para quê? Para pegar dinheiro da população para fazer alguma coisa. E aí, imagina o seguinte: o presidente chega para você e fala, eu quero que você me empreste seu dinheiro. Você vai falar, eu te empresto desde que você me pague lá na frente com um valor a mais, né? Eu não vou te emprestar para você me pagar a mesma quantidade. Então, beleza, eu vou te pagar X valor a mais. Por exemplo, eu vou te pagar 10% a mais daqui 5 anos. Ok, você vai lá, empresta seu dinheiro para o governo, ele faz N coisas, pagar uma dívida pública, fazer algum tipo de investimento, enfim, ele vai fazer o que ele quiser com o dinheiro e daqui 5 anos ele vai te pagar aquele valor mais 10%. Então você investiu no tesouro. Mas como que funciona o tesouro? Dentro do tesouro nós temos 3 possibilidades. Nós temos o Tesouro Selic, né, que apesar do nome, é Tesouro Selic. O que ele faz? Ele é um investimento que é atrelado. Quanto que ele rende? Ele rende basicamente a taxa Selic. Então, quando você vê lá no jornal, a taxa Selic subiu, a taxa Selic caiu, ela é a nossa taxa básica de juros. Então, quase tudo no Brasil que tem juros, você faz um financiamento, vai comprar um carro, ele é balizado nessa taxa Selic. Se ela está alta, o seu financiamento vai ficar mais caro, mas o seu investimento também vai ficar melhor, né? Vai render mais. Então, se eu tenho o Tesouro Selic, e a Selic está alta, o meu investimento vai render mais. Se a taxa Selic cai, o meu investimento vai render menos, tá? Não quer dizer que ele vai ficar negativo, ele vai render menos. Então, nós temos o Tesouro Selic, nós temos o Tesouro Pré-fixado e nós temos também o Tesouro IPCA. Vamos entender cada um deles, essas siglas, nomenclaturas e tudo mais. O Tesouro Selic, ele está refém da taxa Selic. Então, ele vai render mais se a Selic subir, vai render menos se ela cair. Morreu. O Tesouro IPCA, o que significa IPCA? IPCA, ele é um índice que mede a inflação, tá? Então, o que é a inflação? É o aumento dos preços. Eu comprei um produto ano passado, esse ano está mais caro. Por quê? Porque tem a inflação. Então, a inflação está em 5%, em 10%, em 8%. Quer dizer que a média dos preços dos produtos subiu 5%, 10%, 8% e assim por diante. Então, eu tenho um tipo de investimento que me protege desse aumento dos preços. Por exemplo, se eu tenho R$ 1.000 no início de um ano e chega lá no final do ano, eu não investi, eu estou com os mesmos R$ 1.000, mas a inflação foi de 10%, quer dizer que eu perdi poder de compra, os preços aumentaram 10%. Então, aqueles R$ 1.000 que eu tinha lá no início já não tem o mesmo valor de compra lá no final do ano. Eu perdi 10%, vamos dizer assim. Isso é inflação. Então, para eu me proteger da inflação, eu tenho o tesouro que rende a inflação. E o nome dele é Tesouro IPCA. Bom, como que ele rende? Eu tenho, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 5%. O que vai acontecer? Se a inflação está em 8% e o Tesouro rende IPCA mais 8%, ele vai render a inflação mais 8%. Que no caso seria o pós-fixado. Isso. Aí, por exemplo, a inflação está em 3%. E aí é IPCA mais 5%. Então, a inflação está em 3, mais 5, ele vai me render 8%. Se a inflação está em 10% e ele é IPCA mais 4, ele vai render os 10% da inflação mais 4%, ele vai render 14%. Qual é o X da questão? No final das contas, o que vai acontecer? Eu estou me protegendo desse aumento gradativo dos preços, então se os produtos estão aumentando 10%, eu me protejo disso, porque o meu rendimento vai render os 10%, mais um valor. Qual é o valor? É esse que está escrito no IPCA mais alguma coisa. Então, IPCA mais 10, IPCA mais 5, IPCA mais 4. É a inflação, que é o que eu perdi de poder de compra, e aí eu vou ter um rendimento acima disso.
é o que a gente fala, que rende acima da inflação. Bom, a gente então viu aqui, eu não vou falar muito, né? Só para dar esse start nas pessoas, elas aprenderem e depois buscar um pouco mais de informação. Se eu fosse falar de destrinchar cada um deles aqui, a gente ia ficar muitas horas. Né? Então, quem quer se proteger da inflação, quem quer não perder poder de compra, vai investir no Tesouro IPCA. Porque aí esse investimento vai render a inflação mais alguma coisa. Então, olha só, eu já falei da Selic, você está atrelado à taxa Selic. Falei do que está atrelado à inflação, que é o aumento dos preços. Então, esse investimento, apesar de ser uma renda fixa, ele pode ter uma variação. Ora, se o IPCA sobe, o meu rendimento sobe. Se a Selic cai, o meu investimento cai. Então, eles, apesar de ser renda fixa, eles têm uma variação. E se eu não quiser variação nenhuma, eu quiser colocar meu dinheiro lá e daqui tanto tempo eu vou ter exatamente aquele valor. Tem um investimento no Tesouro para isso? Tem, que é o pré-fixado. Então, eu vou fixar quanto eu vou ganhar. Por exemplo, Tesouro pré-fixado para 2030. O que é 2030? O ano de 2030. Então, ele vai render até o ano de 2030 e vai chegar lá, o governo vai me devolver meu dinheiro com uma rentabilidade. Qual é essa rentabilidade? Bom, na hora de eu fazer o investimento, vai estar escrito lá. Por exemplo, Tesouro pré-fixado 2030, com 11% de rendimento. Então, daqui até 2030, eu vou ter 11% daquele dinheiro que eu investi rendendo. Tesouro pré-fixado 2035. Então, ele vai render até o ano de 2035. Tesouro pré-fixado 2027. Ele vai render só 2 anos. E aí, com o passar dos anos, o meu investimento vai rendendo aquele valor que eu contratei ele na hora, por exemplo, 8%, 10% e assim por diante. E aí, quando chegar o período, eu vou resgatar, eu vou ter esse dinheiro de volta para mim. Bom, qual é a variação, então? Quanto que rende mais? Qual é o que rende mais? Qual é o que rende menos? Teoricamente, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro parado ali, mais você tem que ganhar, maior tem que ser a rentabilidade. Então, por exemplo, se eu fizer um investimento pré-fixado para 2026, ou seja, ele vai render só um ano, eu vou ter uma porcentagem ali, uma rentabilidade. Mas se eu colocar por 10 anos, a rentabilidade tende a ser maior, porque meu dinheiro vai ficar travado por mais tempo. Então, eu quero ter um prêmio maior para deixar meu dinheiro na mão do governo. O meu dinheiro vai render mais. Lembra dos 3 pilares? Ele vai render mais, rentabilidade maior. Ele tem uma segurança legal, porque é o investimento mais seguro que tem. Né? O risco seria o Brasil quebrar, por exemplo. Porém, a liquidez é menor, porque o meu dinheiro vai ficar parado por mais tempo. Então, lembra que eu falei que nunca existem os 3 pilares no máximo ao mesmo tempo? Exatamente por isso. Se eu quiser um dinheiro que eu vou resgatar com mais liquidez, mais rápido, a rentabilidade tende a ser um pouco menor. Então, aí a gente começa a colocar em prática aquele conceito que eu falei dos 3 pilares, né? Bom, eu falei do tesouro, vou falar também de quando a gente empresta dinheiro para o banco, que nós temos, por exemplo, um CDB. CDB, assim, a sigla, a gente não precisa nem ficar adentrando muito no que significa, que é Certificado de Depósito Bancário. Mas vamos pensar mais no conceito, tá? Então, o CDB é o quê? É um investimento que eu pego o meu dinheiro e empresto para o banco. O banco pega o meu dinheiro e reempresta para terceiros, por exemplo, financiamento imobiliário, vai financiar um carro, uma moto, você precisa de um consignado, o banco vai emprestar, e aí essa pessoa que pegou o dinheiro emprestado paga o banco com juros muito altos, e o banco, ele pega um pouquinho desses juros e passa para você uma porcentagem, tá? Isso basicamente é um CDB. Então, o banco ganha dinheiro com dinheiro. E aí, o CDB, ele também tem várias possibilidades. Por exemplo, eu tenho um CDB que rende 100% do CDI. Quando você entrar lá no aplicativo ou ver uma propaganda, você vai ver lá, um CDB que rende 100% do CDI. Mas espera aí, CDB, CDI, o que significa cada um deles? CDB, eu falei que é um certificado de depósito bancário, CDI, certificado de depósito interbancário, que é uma taxinha que os bancos têm ali entre eles, tá? Não vou ficar falando muito sobre isso, porque senão a gente vai perder tempo falando de uma coisa que talvez nem tenha tanta importância nesse primeiro momento, tá? Mas eu aconselho todo mundo a pesquisar sobre isso depois. Então, se o CDI, que é um valor, é uma taxa de rentabilidade, é um item mesmo que tem lá, 10%, 11%, 12%. Se o CDB ele rende 100% do CDI e o CDI está em 10% ao ano, quer dizer que ele rende 100% desses 10%, ou seja, exatamente 10%. Né? 100% de alguma coisa é exatamente aquela coisa. Tem muita gente que tem dificuldade de matemática, é bom explicar isso.
50% de alguma coisa é a metade daquilo. Então, se um CDB rende 100% do CDI, ele vai render exatamente o valor do CDI. Então, hoje o CDI está em 10,65% ao ano. Ora, se eu fizer um investimento 100% do CDI, eu vou ter uma rentabilidade de 10,65% ao ano. Ou melhor, 14,65% ao ano, né? Hoje, né? Está nesse valor. Se o CDI sobe, se o CDI cai, e o investimento é 100% daquele valor, é aquilo ali que eu vou ter de rendimento. Mas o conceito por trás disso é o mesmo. É o mesmo do tesouro, né? Eu tenho um investimento que eu pego meu dinheiro, coloco ali naquele local, e ele vai me dar uma rentabilidade ao final de um período. Então, eu tenho lá um CDB que vai render 100% do CDI por 3 anos. Ou um investimento que rende 110% do CDI, né? Está muito na moda hoje isso. Os bancos, principalmente os bancos menores, eles têm poucos clientes, e banco, eu falei, que ganha dinheiro com dinheiro, ele precisa de dinheiro para fazer mais dinheiro. Então, o que os bancos menores fazem? Eles colocam um investimento mais atrativo, ou seja, uma porcentagem mais alta, para atrair pessoas, para colocar dinheiro nele e ele conseguir fazer dinheiro. Então, normalmente, os bancos menores dão uma rentabilidade maior. 110% do CDI, 115%, 120% do CDI e assim por diante. Então, se você tiver dificuldade de fazer conta, né, 110% do CDI é eu pegar o valor do CDI e multiplicar por 1,1, né, eu descubro quanto que eu vou ter ao final de um período, né. Então, assim, é uma explicação bem rápida, existem outros temas, mas para as pessoas começarem a entender como que funciona isso, né? Nós temos LCI e LCA, que é um outro tipo de investimento. Eu falei do Tesouro, CDB, LCI e LCA. O que é o LCI ou LCA? É muito parecido com o CDB, tá? Significa letra de crédito agronegócio ou imobiliário, né? Do setor de agronegócio ou imobiliário. É bem parecido com o CDB, porém, quando a gente faz investimento no CDB, e aí o dinheiro chega para nós temos que descontar o imposto de renda, né? Quase tudo no Brasil tem imposto. Então nós temos que fazer o desconto desse imposto de renda. O LCI e o LCA, ele não tem esse desconto do imposto de renda. O governo entende que são setores, agronegócio e construção, imobiliário, ele entende que são setores-chave para a economia. Então ele não cobra imposto sobre esses investimentos, para fomentar que as pessoas invistam nesses setores, tá? Mas o CDB cobra imposto de renda quando você resgata o seu investimento. E quanto é essa cobrança? Qual é o valor? Até uma tabelinha muito simples, mas às vezes a gente esquece, né? É um desconto regressivo. Ele vai 15%, 17,5%, 20%, 22,5%. Depende do período que eu invisto. Então, quanto mais tempo eu invisto, menor é o desconto. Se eu invisto de 0 a 6 meses, é um valor, de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2 anos, e acima de 2 anos, a menor alíquota, que é 15%, tá? Não sei se eu consegui tirar todas as dúvidas, Lilian. Você quer fazer mais alguma coisa? Tá ótimo, ótimo mesmo. E aí, tu estava falando ali, Marcelo, da questão dos bancos, que cada banco tem ofertas de investimentos diferentes. E aí, para a pessoa que está começando, porque tem diferença de você investir num banco digital, numa corretora, num banco público e num banco privado. Como que tu enxerga esses bancos e qual que seria o melhor, assim, para investir? Olha, eu tenho banco digital já tem muitos anos, e assim, eu acredito muito nesse setor. Hoje a gente não vai no banco mais, né? E quando a gente precisa ir no banco é para resolver problema, ou seja, é um negócio ruim, né? Mas tem muita gente que ainda tem esse pé atrás. E aí, às vezes, o banco da pessoa fornece algum tipo de investimento, né? Só que eu sempre falo o seguinte: fique com o pé atrás, em qualquer tipo de investimento. Nunca acredite fielmente no que o cara do banco está falando, no que a gente está falando. Eu falo assim, até o que eu estou falando, coloque um pé atrás. Não quer dizer que eu estou falando uma mentira, mas quer dizer que o que é verdade para mim pode não ser 100% de verdade para aquela pessoa. Eu já tenho um conhecimento um pouquinho maior, então eu já entendo um pouco mais, talvez a pessoa não, né? Então, quando a gente vai falar para a pessoa investir, às vezes ela já tem conta em um banco, aquele banco tradicional, e ele fornece opções de investimento. Talvez são opções legais, mas na maioria das vezes nem tanto. Por quê? O banco grande, ele já tem muitos clientes, ele já tem muito dinheiro. Então, para ele não é viável fazer com que as pessoas tenham uma rentabilidade muito alta, porque ele já tem muito dinheiro. Não é necessário ser mais atrativo. Já um banco digital, um banco menor, ele é mais atrativo justamente por aquele motivo que eu expliquei anteriormente. Então,
Se você tiver a oportunidade de criar conta em uma corretora ou em um banco digital, que a maioria deles hoje tem investimentos, eu aconselho. E aconselho também você começar com pouco. Então, com R$ 1, com R$ 10, você já consegue fazer investimento em renda fixa, você já consegue colocar o dinheiro ali no CDB para poder ver o seu dinheiro render e entender como que funciona. Depois de um prazo, você vai colocando mais dinheiro, à medida que você vai ganhando confiança, você vai colocando mais dinheiro na mesma renda fixa. E aí, conforme o tempo for passando, você vai ganhando mais maturidade, e aí você consegue já definir o que você quer, né? Com um horizonte de tempo maior de investimento, você consegue tomar decisões melhores, né? Mas eu sempre falo, comece com pouco dinheiro, porque se você errar, você erra com pouco, né? Até a questão, voltando aí ao perfil do investidor, eu costumo dizer que é uma ordem cronológica. Um investidor mais conservador, um investidor mais arrojado, mais agressivo, e no meio do caminho tem um moderado. Essa ida de um lado para o outro, de conservador para arrojado, para agressivo, ela depende de alguns fatores. O primeiro deles é o tempo, né? Conforme você vai investindo, vai aprendendo, você tende a fazer essa migração, porque realmente investimentos mais agressivos rendem mais. Só que você precisa de ter uma carga de conhecimento maior, né? E outro fator é a vontade da pessoa, porque por mais que às vezes você entenda de investimento, você não quer investir em renda variável, em ações, em criptomoedas, entre outros, porque você não quer esse risco. Talvez você simplesmente não quer. Você quer a renda fixa, que hoje está atrativa, né? Então é conhecimento e vontade, né, de migrar para esses tipos de investimentos. Então, assim, eu aconselho as pessoas a começarem pela renda fixa, e, se possível, no CDB, que é mais tranquilo, ou talvez no Tesouro, que ela tem uma segurança maior, né? O CDB é mais fácil, porque você vê ele na tela do seu banco, né? E você consegue colocar ali R$ 1, R$ 10, e resgatar a qualquer momento também. Você consegue, precisando do dinheiro daqui 2 meses, daqui 40 dias, você consegue resgatar. Então, eu aconselho todo mundo a fazer isso, começar com pouco e ir nos investimentos em renda fixa. Exatamente. E eu sempre falo nessa questão de banco, que foi a pergunta, ai, onde que eu vou para investir? Eu sempre aconselho, eu sempre mostro, porque assim, eu como educadora financeira, eu gosto de mostrar todas as opções, porque tem profissionais do mercado financeiro, educadores financeiros que falam assim, não comece pelas caixinhas do Nubank, não comece pelos bancões, não começa com renda, com banco digital. Eu sempre falo, vai aonde você se sente bem, onde você se sente seguro, porque tem gente que é acostumado com o banco tradicional e não quer, tem medo de investir no banco digital. Eu não tenho conta nenhuma em banco físico. As minhas contas, meus investimentos estão todos no banco digital. E para mim está tudo bem, mas tem pessoas que não se sentem seguras. Então, um outro ponto importante também, Marcelo, que se a gente observar bem, pode acabar fazendo escolhas que não combinam com a nossa realidade. É sobre o tempo do investimento nos títulos. Aí, quando eu falo do tempo do investimento, uma outra coisa muito importante: não existe um investimento perfeito. Existe o investimento de acordo com o meu objetivo. Então, a pessoa precisa primeiro saber por que ela está fazendo esse investimento, porque para cada investimento é um tempo, tem a questão ali que tu falou da liquidez, né, da segurança, tudo isso a gente precisa considerar de acordo com o meu objetivo. Então, como escolher entre um investimento com liquidez diária e outro com prazo maior de vencimento? O que a pessoa deve observar nisso? Eu gosto de dar alguns exemplos e imagina o seguinte, a pessoa ela pensa em casar, construir uma casa, ter filhos, e aí ela quer, sei lá, construir uma casa daqui a 5 anos. Então o horizonte dela é de médio a longo prazo, vamos dizer assim, ela tem ali 5 anos para resgatar esse dinheiro. Então, se ela já tem isso definido, para ela seria interessante fazer um investimento com um prazo maior, porque a rentabilidade, eu expliquei, é maior, né? Às vezes ela pensa em fazer uma faculdade, ou um pai quer guardar dinheiro para um filho, né, que quer fazer faculdade. Então, é um investimento de 18 anos, por exemplo. Em vez de colocar na poupança, eu vou fazer uma poupança para o meu filho. Não, você vai fazer um investimento no tesouro que vai render por 18 anos, por exemplo. Vai render muito mais que a poupança, vai ter a mesma segurança e você vai ganhar muito mais dinheiro ao final desse período. Então, o objetivo dessa pessoa já está definido. Mas espera aí, Marcelo, eu não tenho algo ainda definido, eu estou pensando em trocar de carro, e aí se aparecer uma oportunidade, eu quero comprar o lote, mas ainda não sei quando vai vir. Então, faço um investimento de liquidez diária, ou seja, é um investimento que eu consigo resgatá-lo a qualquer momento.
Apareceu a oportunidade amanhã, amanhã eu resgato, né? E essa liquidez, na hora de fazer o investimento, está escrito lá embaixo, né? Às vezes está escrito lá, D+1, por exemplo. Ou seja, eu faço a solicitação hoje e amanhã eu consigo resgatar. É no dia que você solicita mais um dia, né? Ou tá lá, IPCA 2050, então ele vai render até o ano de 2050. Meu dinheiro vai ficar parado por 25 anos. E aí é um dinheiro que eu quero para aposentadoria, por exemplo, né? Se a gente fizer simulações, a gente sabe que são rentabilidades muito altas, porque é juros sobre juros, né? Juros compostos. Então, assim, a pessoa tem que ter isso definido, e quando ela não tem a definição, eu sempre aconselho a colocar numa liquidez diária, porque ela consegue resgatar a qualquer momento. As pessoas ficam meio confusas em relação a isso, né? Nesse mundo dos investimentos. Por isso que é importante a gente esclarecer bem essa questão do curto, médio, longo prazo, entender bem qual que é o objetivo da pessoa, o que ela pretende, quanto que ela pretende resgatar esse dinheiro. Bom, e para fechar com chave de ouro, a minha entrevista aqui com você, tem muita gente, Marcelo, nos ouvindo agora que quer começar, mas ainda tem medo, se sente inseguro. Então, esse é o momento de encorajá-las. Para quem, então, está começando agora e quer dar o primeiro passo com segurança, por onde começar na renda fixa? Que dica você daria? Primeiro, eu vou dizer o seguinte, o mundo nunca vai estar 100% perfeito para você começar. Nunca, nunca, nunca. Sempre vai ter uma pandemia, um presidente que você não gosta, a economia vai mal, alguém falece, nunca vai estar 100%, nunca. Então, se você esperar esse momento, você nunca vai começar a investir, tá? Mas, eu até falei em algumas partes, né? O primeiro passo é abrir conta em uma corretora, né, ou em um banco digital que oferece esse serviço, né? A gente tem hoje plataformas muito interessantes que fazem isso. Descobrir o seu perfil de investidor, que provavelmente, se você está ouvindo interessado, você é um iniciante. Logo, o seu perfil deve ser o conservador, logo você deve começar numa renda fixa, que a gente já destrinchou algumas possibilidades, né? Então, abrir conta em uma corretora, talvez no CDB começar com pouco dinheiro, tá? Porque aí você diminui o seu medo de errar. Porque todo mundo que vai começar a falar, mas se eu fizer alguma coisa errada, isso e aquilo, se eu perder meu dinheiro. Comece com pouco. Comece com R$ 1. Se perder R$ 1, né, nem é dinheiro. Então, não é o valor em si, mas o aprendizado que você vai ter. Você não vai aprender a investir apenas estudando, né? Então, o seu programa aqui, os vídeos que você faz, eles orientam as pessoas. Mas se todo mundo ficar só assistindo seu vídeo, ouvindo o nosso programa aqui, colocar ele reproduzir várias vezes, a pessoa não vai aprender 100%. Ela vai ter uma noção, porém, ela precisa realmente colocar isso em prática, que é começar literalmente a investir. Então, comece lá, comece com um pouco, fique com o pé atrás, não acredite nas promessas de outras pessoas, de gerentes de banco, que às vezes querem simplesmente vender mais produtos, colocam lá rendimentos que rendem pouco, e aí você tem outras oportunidades melhores, né? Eu costumo falar que o melhor investimento é conhecimento. Quando você tem conhecimento, você consegue ganhar mais dinheiro, literalmente, de sair de uma poupança para um CDB, de um CDB para um tesouro que rende um pouco mais. Então, você consegue ganhar mais dinheiro com a mesma segurança, né? Então, o primeiro investimento aí em conhecimento. Buscar informações em outros canais, em livros também ajuda muito, né? Eu sou um leitor, eu gosto de presentear as outras pessoas com livros, sempre influencio as pessoas a lerem mais também. Então é isso, aliar esse conhecimento teórico, mas começar mesmo, literalmente, colocar a mão na massa, colocar o dinheiro ali para render e ver esse dinheiro render. Eu gosto de dar o meu exemplo, que foi, eu comecei a investir e eu coloquei como meta ficar 6 meses estudando e investindo pouco, né? Eu tinha um dinheiro, mas eu não queria colocar todo esse dinheiro, eu queria aprender primeiro para não fazer nada de errado. Então eu fiquei 6 meses ali, colocava um pouquinho, via como que funcionava o mercado, o que sobe faz o meu dinheiro subir, o que se cair faz o meu dinheiro cair. Tem alguns investimentos que são inversamente proporcionais. Então eu fui fazendo isso por 6 meses e aprendendo. Quando eu falei, agora eu estou mais preparado, eu comecei a colocar uma carga de dinheiro um pouco mais alta, eu comecei a investir um pouco mais pesado. E aí fui aprendendo, fui migrando para a renda variável, que inclusive é um tema que a gente pode discutir num próximo momento, né? É um tema muito interessante também. E eu fui fazendo isso aos poucos, né, degrau a degrau. A gente não precisa correr, não precisa achar que hoje é o melhor investimento e daqui 5 anos não vai ter esse investimento mais, porque o mercado é cíclico, tá? O mercado ele sobe, ele desce, oportunidades virão.
Então, a gente não precisa sair correndo para fazer tudo de uma vez. Então, o meu conselho é basicamente esse, nunca vai estar tudo 100%, comece com pouco, vai devagar, vai com calma, mas comece. Exatamente, sempre lembrando da importância da educação financeira, de ter uma vida financeira saudável e estável para começar a investir, porque como tem muito conteúdo disponível hoje gratuitamente, acaba que as pessoas, elas entendem que, eu preciso investir porque está na moda, todo mundo está investindo, mas às vezes as pessoas não têm aquele preparo, aquele conhecimento importante para começar. Então, o teu exemplo, inclusive, é um exemplo muito incrível. 6 meses me dedicar, investindo pouco, aprender primeiro para depois ir subindo a escadinha que é para chegar naquele ponto que tu falou, do conservador até o investidor mais agressivo. E sempre observar o lugar que vai investir, as pessoas que ouvem, porque eu vejo que cada um tem uma percepção diferente desse mundo dos investimentos. E às vezes, realmente, tu vai lá no banco para investir, ou um assessor de investimentos, enfim, essa galera tem meta para bater. Então, o teu investimento, o teu objetivo, às vezes, não vai ser o ponto principal. Então, isso também é muito importante, por isso que o conhecimento é o básico. Até posso ir lá, conversar com o gerente do banco para fazer um investimento, mas eu preciso saber o que eu estou fazendo, aonde que eu estou colocando o meu dinheiro, aonde não posso entregar e confiar que vai dar tudo certo. Eu preciso saber realmente o que estou fazendo. Isso é muito importante. E outra coisa, assim, sempre quando eu vou orientar as pessoas que vão começar, que estão dando esse primeiro passo, eu falo para tomar muito cuidado, ficar com o pé atrás, realmente, isso aí não é uma falácia. Porque é o seguinte, a gente sabe, se eu falar perto do meu celular que eu quero comprar uma geladeira nova, em alguns minutos já aparecem várias propagandas. Quando a pessoa que está começando agora começar a pesquisar pelas primeiras vezes sobre investimento, vão vir propagandas, né? E essas propagandas, normalmente, não estão trazendo a melhor opção para a pessoa, e sim para quem está vendendo o produto. E essas propagandas sempre estão trazendo investimentos ilusórios, né? Que tendem a atender aqueles 3 pilares. Então, voltando lá naquele início que eu falei, rentabilidade, segurança e liquidez alta, não existe um investimento que atenda aos 3. E provavelmente quem começar a pesquisar vai aparecer propaganda de algum pilantra falando: olha, eu tenho um investimento aqui que vai render muito, que é extremamente seguro e você pode resgatar a qualquer momento. Isso aí é a principal característica de um golpe, né? É igual se você vê um cara armado com capuz correndo, você já imagina que é um ladrão. Então você já tem o estereótipo. Um investimento que promete alta rentabilidade, alta segurança e que você resgata a qualquer momento, que tenha alta liquidez, é o estereótipo de golpe, né? Porque não existe o melhor dos mundos. Então, quando a pessoa começar a pesquisar, vão aparecer enxurradas e enxurradas de propaganda falando isso, tá? Tomem cuidado, vá devagar, tá? Isso é um conselho que, assim, você não deve pular a etapa, não deve pular essa etapa, vai degrau por degrau. Muito bem colocado, Marcelo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio da nossa série Invista no Seu Futuro. Hoje, com a ajuda do Marcelo, a gente deu aqui passos importantes para descomplicar a renda fixa para você que quer começar a investir. Um universo que, embora pareça técnico à primeira vista, está cheio de oportunidades seguras e acessíveis para você, especialmente para quem está começando. Então, nesse programa de hoje, para você que chegou agora no finalzinho do programa, perdeu o início, nós falamos sobre o que é renda fixa, falamos sobre os principais tipos de investimentos disponíveis, como o Tesouro Selic, falamos sobre como a taxa Selic também influencia nos rendimentos, a diferença entre Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, além das estratégias de liquidez e prazos que o Marcelo falou. E também explicamos aqui tudo com muita clareza e didática. E a gente sai daqui desse programa hoje mais preparado para fazer boas escolhas e o mais importante, com mais confiança. Eu espero que você que está nos ouvindo se sinta mais confiante para começar a investir. Marcelo, foi uma alegria imensa ter você aqui com a gente. A sua presença, seu conhecimento, a sua generosidade em compartilhar tudo isso tornaram esse episódio ainda mais especial. Agora, o espaço é seu para as suas considerações finais. Que é isso, eu que agradeço, né?
Se a gente puder tentar passar um pouquinho mais, elevar o conhecimento das pessoas um pouquinho mais, principalmente em educação financeira, né? A gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. Eu, como professor de carreira, eu gosto muito de ajudar as pessoas. E tem uma frase que, quando eu estava fazendo minha pós-graduação, eu ouvi do professor, e eu nunca esqueço, que é: o professor, ele não tem a função de transmitir conhecimento apenas, mas o professor, ele tem que ter a capacidade de fazer o aluno ter independência de pensamento. Então, a gente tem que munir as pessoas de todas as possibilidades para que elas saibam escolher as suas, ter as suas próprias decisões, né? E não que elas saiam falando, repetindo o que a gente está falando, mas munir a pessoa de conhecimento para que ela possa ter a possibilidade de escolha, né? E aqui a gente fez isso, né, mostrando os principais tipos de investimento, tentando mostrar o tipo, cada tipo de investimento, prazo, enfim, para que cada um, né, consiga escolher de acordo com o seu perfil, de acordo com o que ela quer para sua vida, de acordo com suas ambições aí, no médio, longo prazo e curto prazo também. E se alguém quiser depois me seguir lá no Instagram, @professor Marcelo Chagas. Eu de vez em quando posto alguns conteúdos, estou até um pouco parado ultimamente, mas sempre tem alguma coisa ali para a gente trocar ideia sobre investimento. Se quiser me chamar lá também, tirar alguma dúvida, pode me chamar. O que eu puder ajudar é só contar comigo. É isso aí, gente. Sigam o Marcelo lá no Instagram. E para fechar o nosso programa, eu sempre trago aqui um versículo da Bíblia que fala diretamente sobre o assunto que a gente está falando, e hoje o versículo da Bíblia que eu vou trazer fala sobre essa jornada de decisões conscientes baseadas em conhecimento e humildade, e também são fundamentais no mundo dos investimentos, que está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13, que fala assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por sua boa conduta, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, essa palavra nos lembra que sabedoria não é só teoria, mas prática, que foi exatamente o que o Marcelo falou. A gente precisa pegar tudo que a gente aprendeu aqui e colocar em prática. Porque se eu ficar ouvindo a vida inteira e não fazer nada, não vou aprender. Então, é agir com responsabilidade, com propósito, com humildade, entender que a gente nunca sabe tudo, nós somos eternos aprendizes, isso faz toda a diferença, principalmente como a gente cuida do nosso dinheiro e investimentos no futuro. E a você que esteve com a gente até agora, o meu agradecimento mais especial e carinhoso. Que bom ter vocês aqui comigo, sempre conectados aqui na rádio, ouvindo o programa Metamorfose Financeira. Então, Marcelo, mais uma vez, muito obrigada, que Deus abençoe a sua jornada. Espero fazer mais programas aqui com você, né? Vai ser um prazer, as portas da rádio estão sempre abertas para você quando quiser voltar. Eu que agradeço o convite, a confiança aí no pouco que eu sei, e eu nem falo tchau, né? Eu falo até logo, porque o convite já está aceito, só chamar novamente. É isso aí, gente. Então, até o próximo programa, terça-feira que vem. Um beijo no coração, fiquem com Deus e lembrem-se que a transformação começa quando você escolhe dar o primeiro passo. Então, pega tudo isso que vocês aprenderam aqui hoje e já coloquem em prática. E se precisar, chamem a mim, chamem ao Marcelo e nós estamos aqui. Beijo e até o próximo programa.